Candidaturas que se consolidam através de pesquisas sofrem, claro, quando as pesquisas caem. É o que acontece no momento com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Quando foi ungido candidato pelo próprio pai, Flávio enfrentou inicialmente uma considerável relutância em endossar seu nome por parte de outros agrupamentos políticos de centro-direita. Mas as primeiras pesquisas o colocaram em situação numericamente até favorável frente a Lula, numa sequência de resultados que pareciam dar a ele o privilégio de jogar parado. Os números, acreditava-se, falavam por si. Quem, senão ele, poderia impedir a reeleição do presidente Lula? Foi então que Flávio assumiu uma posição comparável à de nome único para enfrentar o atual presidente. O efeito pesquisa na consolidação da candidatura inverteu-se quando começaram a aparecer nos levantamentos resultados decepcionantes em relação aos anteriores. E o que é pior, resultados decepcionantes provocados exclusivamente pelo próprio candidato, seja pela ligação com o ex-banqueiro no centro do maior escândalo da atualidade, seja pela ligação com setores do governo americano que estão empregando instrumentos de coerção contra o Brasil. Preocupante para a candidatura do filho de Bolsonaro neste momento são dois elementos indicados por várias pesquisas. O primeiro é persistente. Há um espaço considerável no eleitorado querendo uma alternativa ao eixo Lula-Bolsonaro. O segundo é o impacto negativo para Flávio num segmento muito pequeno do eleitorado. Eu reitero, é um segmento pequeno que os pesquisadores resolveram apelidar de independentes. Mas numa eleição que está extraordinariamente apertada, qualquer mexidinha tem grandes consequências. Nessa edição vamos falar também do projeto de renegociação das dívidas do agro, que está dando uma bela confusão, e da inflação nos Estados Unidos pressionando Donald Trump, embora ele diga que I love inflation. Vamos aos participantes da roda neste momento. Não, peraí, antes de apresentar os participantes, deixa eu trazer para vocês uma atualização com as últimas informações. Primeiro nós vamos aqui, ao vivo a Brasília, tratar disso que eu estava na abertura do programa trazendo a vocês. A campanha de Flávio Bolsonaro está buscando qual a melhor conduta diante do que é uma óbvia piora nas pesquisas. Os levantamentos têm, sim, trazido quedas do senador, não importa qual, isso aí é entre todos eles. Sobretudo naquilo que eu vinha me referindo, chamado centro, uma falta de um nome melhor. Mas até agora, nomes alternativos, vindos pela direita do espectro político, não têm condições de ameaçar, pelo menos nas pesquisas, o pré-candidato do PL. Luciana, ela nos traz as informações. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. É exatamente isso. Flávio Bolsonaro vem perdendo o apoio no eleitorado independente e de centro. O objetivo agora da pré-campanha é resgatar esses votos. Mas o que eles veem, então, como um alívio temporário é justamente que esses votos não têm migrado para outro candidato de direita. Portanto, que ainda não tem ali uma suposta terceira via se consolidando dentro da própria direita. Agora, vale ressaltar que o plano inicial da equipe do Flávio é que ele saísse da Copa do Mundo, ao término da Copa do Mundo de futebol, 5 pontos percentuais à frente de Lula. Hoje mesmo, eles já consideram esse cenário bem mais improvável. Por isso, a ideia é aproveitar a Copa do Mundo como uma espécie de respiro diante do caso Forcaro e também do novo tarifaço americano depois da visita de Flávio a Donald Trump na Casa Branca. Esses dois fatores atrapalharam a imagem de mais moderado que ele buscava imprimir justamente para atrair esse eleitorado dito independente de centro, que é uma parcela muito pequena, mas numa disputa tão acirrada como a que a gente vê, pode fazer toda a diferença. O PL ainda se segura na expectativa de que a eventual delação de Daniel Forcaro atinja o PT na Bahia e ainda integrantes do governo
Lula. E bem, é nesse espaço de desgaste que os outros candidatos tentam ali se projetar, tentam avançar. Romeu Zema tem o desafio de se fazer mais conhecido, de fazer também as suas ideias mais conhecidas. Renan Santos tem o desafio de transformar todo esse empenho digital em votos aqui no mundo real, também se tornar conhecido. Já o Ronaldo Caiado, ele tem a estratégia de se posicionar como um candidato que já apresenta propostas, o candidato do conteúdo. Ele, inclusive, quer apresentar o seu plano de governo de forma fatiada, já para adiantar esse processo, já entregar propostas concretas ao eleitorado. Ele deve apresentar em relação à segurança pública até o final do mês e depois vai investir na educação. Agora, uma avaliação dessas equipes dos candidatos de direitas saindo ali do Flávio Bolsonaro é que o eleitor ainda não consegue distinguir muito bem as diferenças das propostas entre eles e também dos próprios valores entre esses outros candidatos de direita. Agora, o diagnóstico também de todo mundo, de Lula, Flávio e também esses outros candidatos da direita, é que realmente as atenções do eleitor só vão se voltar para as eleições depois da Copa do Mundo e especialmente diante dos debates, ver ali quem vai se dar bem, quem vai escorregar e também da definição dos vices, o quanto os vices vão poder agregar nas candidaturas. E olha, hoje mesmo saiu uma nova pesquisa Quest. Vamos ver. Lula aparece à frente com 39%. O senador Flávio Bolsonaro surge com 29%. Renan Santos, do Missão, e Ronaldo Caiado, do PSD, têm 3% cada. Aécio Neves, do PSDB, e Romeu Zema, do Novo, somam 2%. Augusto Cury, do Avante, e Joaquim Barbosa, do Democracia Cristã, 1%. Samara Martins, da Unidade Popular, também aparece com 1%. Cabo Daciolo, do Mobiliza, Edmilson Costa, do PCB e Hertes Dias, do PSTU, não pontuaram. Heró Bezerra, do PRTB, também não pontuou. 9% afirmaram que vão votar em branco, nulo ou não vão votar. 10% estão indecisos. A Quest também traçou cenários de segundo turno. Lula aparece com 44% e Flávio tem 38%. Não há mais empate técnico entre eles. Na pesquisa anterior, o presidente tinha 42% e o senador 41%. Entre os eleitores que se dizem independentes, que correspondem a 1/3 do eleitorado, Lula ultrapassou Flávio em um eventual segundo turno, abrindo 13 pontos de vantagem. As intenções de voto para o presidente passaram de 29% em maio para 37% em junho. Enquanto isso, Flávio foi de 31% para 24%.